Hoje nós vamos tratar sobre florais de Bach. Eduard Bach nasceu no dia 24 de setembro de 1886 e faleceu no dia 27 de novembro de 1936. Era formado em ciências, médico cirurgião, bacteriologista, patologista e homeopata inglês. É conhecido por ser o inventor dos remédios florais de Bach, ou simplesmente flores de Bach, e também por ter desenvolvido uma filosofia e um método para a aplicação das essências florais com fins terapêuticos. Conhecido atualmente como a terapia floral, Dr. Bach, o uso dos florais de Bach é destinado a aliviar desequilíbrios psíquicos, emocionais e de personalidades tais como medo, impaciência, angústia, incerteza, raiva, confusão, intolerância, timidez, entre outros. Para influenciar ou prevenir doenças físicas e ou psíquicas, basicamente, Bach concebeu o uso dos seus remédios baseando-se na hipótese de que as doenças são consequências de transtornos ou desequilíbrios de dimensão emocional e ou mental, produtos de um conflito da alma, da personalidade. Esse tipo de ideia faz parte da concepção mística de Bach sobre a saúde e sobre a doença. O tratamento com essências florais, sejam com os tradicionais florais de Bach ou com as diversas essências que vieram a surgir, tendo como base a pesquisa inicial do Dr. Bach, são uma forma de harmonizar nossas emoções, pensamentos e corpo, buscando a saúde integral. A terapia floral é muito apreciada pelos terapeutas e pacientes. Confira o que nós vamos falar durante esse programa, que preparamos contando com um pouco da história e princípio da terapia floral. O Dr. Bach morreu dormindo em 27 de novembro de 1936. De uma parada cardíaca aos 50 anos de idade em sua casa, denominada Mount Vernon, na vila de Brackwell, Stowell, em Oxfordshire. Lá funciona hoje o Bach Center, onde se cultivam estas plantas, colhem-se as flores e preparam-se as essências florais de Bach. Existe um grupo emocional que, se você estiver sentindo medo, incerteza, falta de interesse, solidão, hipersensibilidade aos outros, desalento ou desespero, preocupação exagerada pelo bem-estar dos outros, quer dizer, uma série de sentimentos, os florais que você vai consultar seria para medo, o rock rose, o mimulus, o cherry plum, o aspen, o red chestnut. Já a pessoa que tem muita incerteza, então ele usa o cerato, o scleratus, o gentium, o George, o orben, o wildewat. Falta de interesse no mundo à sua volta, o clematis, o honeysuckle, o wildrose, o olive, o white chestnut, mustang, chestnut bud. Solidão, water, violeta, impacience e health. Hipersensibilidade aos outros, agrimone, centauri, valmut, holden. O desalento, o desespero, é o lash, o pine, o elm, o sweet chestnut, o star of Bethlehem, willow, oak, crack apple. E a preocupação exagerada pelo bem-estar dos outros é o chicory, o vervain, vine, bic, rock, walter. Então,
Se a pessoa faz cara de alegre para esconder os problemas, use o agrímone. Se tem medo e preocupações indefinidos, pressentimentos, use o aspen. Se é crítico, intolerante em relação às outras pessoas, use o beet. Tem dificuldades em dizer não, vontade fraca e submissão, use o centaury. Então, isso aqui é uma capa de orientação para que a pessoa possa utilizar bem esses florais. Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, hoje focando florais. E o nosso convidado, o Dr. Edivaldo Micali, que é professor de farmacologia e que é um estudioso de plantas medicinais e homeopatia. Então, Edivaldo, quando a gente fala de florais, por exemplo, tem uma série de coisas assim que mexe com o profissional cartesiano. Porque quando ele passa um antitérmico, ele sabe qual é o efeito que o medicamento vai fazer em determinada área. Quando ele passa um antibiótico, ele procura matar um determinado germe lá dentro. E os florais, como é o modo de ação deles que é reconhecido e que a gente pode confiar? Dr. Fulco, obrigado pelo convite para novamente estar aqui no seu programa, de trazer algumas informações, né, daquilo que não é tão convencional. E os florais de Bach são remédios que entram nesse grupo de produtos não convencionais. Eu adianto também, e quando a gente fala de florais, especialmente os florais de Bach, parece que nós estamos falando de algo um tanto quanto fora da lógica e que ele é usado de uma maneira despretensiosa ou de uma maneira empírica, mas é importante ficar claro que os florais de Bach, que a terapia floral, ela faz parte de uma das terapias, de uma das atividades de cuidar da saúde, que é reconhecida para o SUS. Então, a floral terapia, ela entra como tratamento complementar de saúde e ela é autorizada pelo SUS. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele compreende que os florais de Bach ou outras terapias florais também reconhecidas, ele tem essa propriedade de contribuir para o cuidado com a saúde, né? E se tratando especialmente dos florais de Bach, ele é um tratamento através de medicamentos. Esses medicamentos são extraídos a partir de flores. São 38 essências florais, que é o floral de Bach, sendo que desses 38, 36 são essências florais, um é uma água, e o outro é uma composição de 5 florais que correspondem a uma preparação chamada Rescue Remedy, ou seja, remédio de emergência, né? Esses florais de Bach, a palavra Bach é alusiva a Edward Bach, um médico inglês nascido no final dos anos 1880, e que ele morre muito jovem, com 40 e poucos anos de idade, morre dormindo, inclusive, né? E que esse médico, ele sempre, na sua compreensão, no início dos trabalhos médicos, ele já imaginava que antes de olhar diretamente para a doença, era necessário olhar para o paciente, era necessário olhar de maneira muito particular. E depois de uma doença que esse médico teve, ele desistiu do trabalho dele, que ele tinha em cirurgia de emergência, e ele passou a trabalhar com imunologia, dentro do Real Hospital Homeopático de Londres. E dentro desse Hospital Homeopático de Londres, que existe até hoje, obviamente, né? Ele passa a conhecer as ideias de Hahnemann. Hahnemann é o criador da homeopatia lá em 1796. E agora, Edward Bach está praticamente 120 anos, praticamente depois de Hahnemann. E ele observa que as ideias que ele estava tendo enquanto Bach, por volta de 1920,
não eram muito distantes das ideias de Hahnemann, que criou a homeopatia. Isso reforçou ainda e deu mais vitalidade ao Eduard de Bach para que ele pudesse continuar acreditando que precisava olhar além da desordem física do paciente. Era necessário olhar além daquela coisa superficial, ou seja, precisava olhar para dentro do indivíduo. E dentro desse hospital, Real Hospital Homeopático de Londres, ele passa a desenvolver alguns medicamentos homeopáticos, porque ele foi trabalhar com bacteriologia. Então, existem aí sete medicamentos preparados através de bactérias intestinais que até hoje nós utilizamos em homeopatia. E foi Eduard de Bach quem criou. E através das suas inspirações, através da sua sensibilidade particular, ele passa a ter contato com algumas plantas e ele, de uma maneira sensitiva, ele constrói uma relação muito íntima com esses produtos e passa a desenvolver características particulares, especialmente mentais, emocionais, que essas plantas poderiam trazer, né? E com isso ele vai acumulando conhecimento e desenvolve, em torno do ano de 1930, essa coletânea de 38 florais de Bach. Esses medicamentos, eles são praticamente qualificados para cuidar, para equilibrar as emoções, né? E também melhorar o bem-estar emocional. Então, a característica principal dos florais de Bach não é substituir tratamentos, não é modificar um tratamento e, de uma maneira ortodoxa, tirar medicamento das pessoas e utilizar o floral de Bach. O floral de Bach, ele entra exatamente, essa terapia floral, ela entra como acessório, como complemento aos tratamentos que nós podemos efetuar às pessoas. Então, é um tratamento natural que pode ser feito através dessas essências florais. Eu alerto também, professor Foucault, que é muito comum que as pessoas, obviamente, que não conhecem os florais, podem confundir os florais com outro tipo de tratamento. Existem 3 tratamentos que poderiam se confundir. O primeiro é com a aromaterapia. A aromaterapia é um tipo de intervenção que é feito através dos óleos essenciais que as plantas conseguem oferecer. Os óleos essenciais são extraídos através de procedimentos por expressão, por espremer, né, por prensar, ou também através do arrastamento de vapor. Então, a aromaterapia é através de óleos essenciais que as plantas, as cascas, as flores, as folhas, são capazes de produzir em laboratório. A outra confusão que pode fazer é com a fitoterapia. A fitoterapia é o tratamento através das plantas medicinais de modo geral, né? Em que a gente pode utilizar em vários formatos, tinturas, pós para cápsulas, extratos secos, óleos e por aí vai. E a outra confusão que pode se fazer é com a homeopatia, né? Apesar dos produtos florais, eles também serem muito diluídos, no entanto, a homeopatia, além dos medicamentos homeopáticos também nascerem de uma diluição, eles passam por um processo de energização, que é a potencialização do produto para extrair de maneira dinâmica, de maneira através de movimentos físicos, né? Os princípios curativos que as drogas utilizadas em homeopatia podem ofertar. E também na homeopatia são medicamentos de origem mineral, origem animal e de origem vegetal. E os florais de Bach, eles são extratos especialmente através das flores. São também diluídos, mas a homeopatia ela tem uma farmacopeia própria, tem um modo de preparar bem específico. Uma coisa que é curiosa é que o Bach, caminhando por uma floresta, né, de Mont Vernon, lá na Inglaterra, ele observou que a gota de orvalho que descia das folhas das plantas, ela poderia ter aí, naquela gota de orvalho, a essência particular que aquela folha, que aquela flor poderia curar.
Então, se ela imaginava que aquela gotinha de orvalho podia estar extraindo os princípios tão particulares da planta, então, por que não diluir aquela parte da planta também numa água purificada, para que pudesse também essas flores poder ofertar algum efeito positivo? E Uma ele começou pergunta, a uma desenvolver a pergunta. partir daí. Sim, Uma pergunta. Então, essa comparação que você fez aí, que realmente é importante sobre a aromaterapia, por exemplo, tem sim. alguma observação de um aroma de uma determinada flor fazer a mesma coisa que o, o floral faria com a pessoa? Se houve Sim, essa... sem dúvida, Zufuco. Acontece o seguinte, as terapias não convencionais, elas podem, juntas, atingir o mesmo objetivo, né? Ou isoladas. Observe, vamos imaginar uma coisa corriqueira, alguém que tem uma dificuldade para dormir. Na terapia convencional, é utilizado um medicamento psicotrópico, dá um Rivotril para a pessoa, um clonazepam, ela vai dormir através desse princípio, mas nós podemos tratá-la com homeopatia, nós podemos tratá-la com floral, nós podemos tratar com aromaterapia, ou podemos tratá-la com acupuntura. Então, por exemplo, o mesmo objetivo que uma acupuntura poderia trazer para a pessoa, o floral também pode trazer. Então, são terapias não convencionais que elas mexem com o equilíbrio emocional, que ela mexe com o equilíbrio do indivíduo. Essas terapias, eu diria, modernas, né? Que ela não olha na casca do paciente, ela procura ver o paciente na sua intimidade, qualquer uma delas que queira, que tenha a proposta de fazer isso, ela vai atingir um objetivo precioso. Então, uma aromaterapia bem feita, ela também traz um resultado tão bom quanto uma terapia floral bem feita, não tenha dúvida nenhuma. Uma acupuntura bem feita, ela vai trazer um resultado benéfico, tal como uma terapia com os florais de Bach também. Então, independente do mecanismo, independente da ferramenta, se ela passa a olhar o paciente de uma maneira mais íntima, mais específica, mais do equilíbrio, mais do espiritual, mais do emocional, ela vai trazer um efeito positivo. E o floral é um caso desse. Veja, professor Foucault, de nada adianta a gente imaginar que um profissional, né, vai fazer uma boa anamnese se ele não fizer uma anamnese voltada para conhecer o íntimo do paciente dele. E para o profissional ele adentrar o íntimo do paciente dele, ele próprio tem que conhecer o seu íntimo. Se ele não se conhecer perfeitamente, ele não consegue penetrar no íntimo do outro. Então, assim, o fato do floral ele ter disseminado dentro de outras categorias, que não simplesmente dentro da categoria desses profissionais habilitados convencionalmente a prescrever, como é o caso do médico, do dentista, do médico veterinário, do farmacêutico em algumas áreas, esses outros profissionais, eles têm essa habilidade de observar o íntimo do paciente, de observar a característica do paciente. De nada adianta, por exemplo, o médico identificar que o paciente dele tem uma hipertensão arterial severa se ele não olhar para a ansiedade do paciente dele. Não adianta simplesmente ele passar um medicamento para reduzir um vasodilatador, por exemplo, se ele não contribuir com a ansiedade do paciente dele para ter um equilíbrio. É isso que faz outros profissionais eles mostrarem sucesso na aplicação dos florais, porque eles conseguem observar aquilo que a faculdade de medicina, que o senhor sabe muito bem, que não ensinam até hoje, né? Então, veja, eu acho que o dia que o lado do ensino, o lado da pedagogia, conseguir mostrar onde está o sofrimento das pessoas, fica mais fácil dos profissionais também aplicarem as práticas não convencionais, né? Então, seria importante que os médicos que nos assistem, os prescritores que estão aqui nos vendo, que observem que tratar alguém não é só dar um medicamento para aquela dor física ou para aquele sintoma agudo ou crônico que está ali. É preciso olhar para a alma do sujeito também. Sobre os florais.
Então, os florais, que é uma coisa assim que a gente fala muito, mas que tem muito pouca explicação. Por isso nós estamos aqui trazendo o Dr. Edivaldo, para que ele nos esclareça, nesse primeiro momento, o que é um floral. Foi o que nós conversamos agora aqui há algum tempo. O que é um floral? Como foi que ele surgiu? E ainda gostaria que você desse mais um detalhe. Por que ele suspeitou que determinada flor poderia ser interessante para uma pessoa que tem, por exemplo, uma sensação de incompetência, de não reagir, que um dos medicamentos florais tem lá essa indicação. Como foi que ele chegou a essa conclusão, Edivaldo? Ô, professor Fulco, eu acho que o senhor já deve ter convivido ou até visto algumas pessoas que são iluminadas, né? Isso não é para qualquer um, né? Talvez a cada 50 anos nasce um, né? A cada cidade talvez tenha alguém que é assim. E Edward de Bar era um desses, né? Era um sujeito que ele não tinha um pensamento comum. Era um sujeito dotado de uma sensibilidade extrema. E ao observar realmente naquela floresta do Mont Vernon, na Inglaterra, e ele ter contato com essa sensibilidade, ele passou a observar que aquelas flores, elas podiam emanar alguma coisa de diferente, poderiam provocar alguém diferente, alguma coisa diferente, de acordo com o seu perfume, de acordo com a sua forma, de acordo com a sua cor, de acordo com a maneira como crescia, de acordo com como o botão floral desabrochava. Ou seja, ele conseguiu construir uma matéria médica, que é o relato daquilo que o produto é capaz de ofertar, em cima dessas características não convencionais, não peculiares. Mas isso também, professor Fulco, nasce de uma vez que o médico Edward de Bar, ele estava num jantar e ele começou a observar que cada pessoa ali tinha um jeito. Cada pessoa comia de um jeito, cada pessoa se expressava com as mãos de um jeito, cada pessoa ficava de um jeito, cada pessoa tinha uma expressão facial de um jeito. E ele imaginou que se cada um tinha o seu jeito, cada um também fazia a sua doença ao seu jeito, né? Fazia o seu desequilíbrio ao seu jeito. E quando ele casou aquilo que essas flores eram capazes de emanar de acordo com a sua sensibilidade, ele começou a aplicar esses extratos dessas flores em pessoas que apresentavam desequilíbrios, especialmente emocionais. Mas alguém vai dizer, mas isso é muito fictício, isso é muito supérfluo. Mas veja, não tem uma única maneira da gente fazer as coisas, não tem uma única maneira de observar os princípios curativos. Lá, quando a gente olha em Paracelso, e Paracelso era uma sumidade, apesar de bruxo, era uma sumidade, né? Paracelso sempre dizia que Deus deu um sinal para as plantas poderem curar a nós. Aquela que tinha a folha de um formato de um coração, ela servia para o coração. Aquela que tinha o formato de um cérebro, ela servia para a memória, né? Aquela que era dura, devia servir para o osso, né? Então, eu acredito que Deus dá sinais à natureza e Bach foi um desses inspiradores que conseguiu absorver esses sinais que esses produtos eram capazes de oferecer, né? E de uma maneira engenhosa, de uma maneira feliz e de uma maneira até por questão de sorte, né? Porque é preciso também sorte, né? Bach conseguiu desenvolver, de acordo com a sua sensibilidade, esses 38 florais. Ok. Pessoal, nós estamos no programa Saúde é Tudo, hoje entrevistando o Dr. Edivaldo Micali e nós estamos falando sobre florais. Nós vamos terminar esse primeiro momento e voltamos no segundo, mostrando as indicações dos florais. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Um deles eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui
e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. Estamos voltando com o programa Saúde é Tudo, no seu segundo bloco sobre florais. No início nós mostramos o que era um floral e agora nós vamos entender como é a indicação. Como é que você indica um floral? Ou quando alguém lhe indicar um floral, você entender por que ele foi indicado. Então, Edivaldo, existem várias tabelas dizendo, por exemplo, que o paciente que é tenso, ansioso, aí, por exemplo, ele usa o impaciente. Se ele tem associado a isso e mais alguma insegurança, aí associa ao APENS. Então, era isso que eu queria que você mostrasse como é que é feito a indicação primária e a associação de mais de um floral. Então, professor Foucault, os florais de Bach, que é o assunto nosso de hoje, ele não tem a finalidade de substituir tratamentos convencionais. Na verdade, ele é um complemento aos tratamentos já propostos, né? Ou então, de acordo com a situação, né? Sem dúvida que o floral ele pode muito bem ser adequado. Mas, em linhas gerais, o floral ele tem a finalidade de equilibrar as emoções, né? E melhorar esse bem-estar emocional. De que jeito? Primeiramente, o floral ele procura fazer com que o indivíduo redescubra a sua paz interior. Também equilibrar as suas emoções. E, em terceiro lugar, restaurar esse bem-estar emocional. Não é novidade, professor Foucault, que hoje, grande maioria dos problemas que nós enfrentamos de pessoas doentes, elas têm associadas, em algum grau maior ou menor, uma alteração emocional. Se a gente sai pela rua perguntando se alguém é ansioso ou se alguém é deprimido, certamente não demora poucos minutos para encontrar uma legião bem elevada de pessoas, né? Agora, se também o senhor disser para mim, e se eu retirar a sua depressão? E se eu retirar a sua ansiedade? O que você acha? Eu vou ter uma melhora muito grande, vai ser a solução da minha vida, né? Então, veja que os florais, eles entram exatamente nessas desordens, nessas alterações emocionais. O floral não é um medicamento para a gente tratar uma diarreia infecciosa. Ele não é um medicamento para a gente tratar uma fratura. Não é um medicamento floral para a gente tratar uma desordem hormonal. Também não é um medicamento para tratar uma doença autoimune. Também não é um medicamento para tratar Parkinson, tratar Alzheimer. Também nós não vamos tratar uma doença, um problema crônico como uma hipertensão, como um diabetes. No entanto, professor Foucault, nós vamos encontrar casos de pessoas que possuem uma diarreia emocional, né? A pessoa se sente um tanto angustiada emocionalmente e ela pode ter uma diarreia emocional. Talvez o senhor deve ter encontrado um paciente já que a pessoa fala, eu sempre tenho diarreia quando estou angustiado. E nas angústias há um floral interessante que é o Swiss Chestnut, que é um grande floral. Então, veja, eu não estou falando de uma diarreia comum, estou falando de uma diarreia em que a pessoa está angustiada. Eu também poderia dizer que uma pessoa, quando está com uma fratura, ela tem medo. Ela tem medo, ela tem um desconforto por conta desse problema. E há um floral muito interessante, que é o Mimulus, que é um medicamento desse medo, né? Esse medo de uma desordem
por doença, de um medo conhecido. Há também o caso, por exemplo, de um desconforto hormonal. Menopausa. A menopausa traz um conjunto de desconfortos por conta dessa alteração hormonal. E há um medicamento interessante, que é o Alnut, que é um medicamento que contribui muito dessa desordem, ou seja, esse equilíbrio da paciente da menopausa. Há também, por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, né, como uma esclerose lateral miotrófica, que a pessoa se sente desesperançosa, né, por conta da doença dela. Então, há um medicamento que é o Creb-Apo, que é um grande floral, né? Por exemplo, doenças crônicas como uma hipertensão, em que o paciente tem uma hipertensão severa por conta da ansiedade que ele tem, há um floral que é o Aspen, que é um grande floral. Então, veja, professor Fulco, que nós temos desordens convencionais, que a elas está associada uma desordem também emocionais, e ao melhorar essa desordem emocional, nós podemos resolver muito bem esse problema. Por exemplo, o paciente que tem uma ansiedade, que tem uma hipertensão severa, ele continua tomando o medicamento diurético, ele continua tomando o vasodilatador dele, mas se nós conseguirmos reduzir essa ansiedade, é possível que diminua até a dose do medicamento convencional da hipertensão, porque se eu der para ele o medicamento Aspen, ele pode controlar a sua ansiedade. Então, o floral, ele tem essa característica, né? Ele não é um medicamento da desordem física, mas ele é um medicamento da desordem emocional e, por isso, ele vem contribuir para melhorar a performance salutar desse paciente que está com esse problema, né? Então, onde houver uma alteração emocional do corpo físico, certamente o floral ele cabe. Certamente ele pode ter a sua indicação ali. Eu diria também uma outra situação. Como nós estamos falando de indicação, me preocupa uma coisa, sabe, Divaldo? Você entra em várias farmácias e tem lá um quadrozinho dizendo dor de cabeça, tontura, e como se fosse a indicação do floral. Uma coisa muito simplória que faz com que o paciente, se estiver sentindo aquilo, ele vai comprar um floral. Então há uma ampla possibilidade de ele não atuar como deveria e por isso até se perder a confiança. Então é algo assim importante a gente em qualquer momento aqui nós pensarmos nisso também. Mas eu falo agora sobre isso, professor Fulco. Veja só, se o senhor encontrar esses medicamentos florais em uma farmácia, que às vezes está assim, de fácil alcance da pessoa, pegar e passar no caixa e comprar, é porque ele é autorizado por estar aí. Não tem nada de errado ele estar ali. Há uma autorização, né? Há uma regulação da vigilância sanitária e o produto está autorizado para estar aí, né? Então a pessoa pode comprar e pode levar. No entanto, é importante que a gente esclareça que se um dia a pessoa tiver acesso a esse produto e comprar esse produto ali e não trouxer o resultado, é muito importante não culpar ou não jogar responsabilidade ao floral, mas o formato no qual ela teve acesso à terapia floral. É importante ela procurar um profissional que tenha conhecimento, que tenha habilidade na floral terapia, para ela poder ter uma prescrição mais adequada, né? Então nós vamos encontrar não só floral, mas uma série de vitaminas, de produtos que estão ali. E o senhor sabe muito bem que a pessoa chega num estabelecimento, ela compra uma vitamina ou compra até pela internet, mas quando vai no seu consultório, o senhor sabe qual a vitamina que ela precisa, o senhor sabe qual aminoácido, o senhor sabe qual anti-inflamatório dá para ela, né? Então, assim, as pessoas vão ter acesso a esse produto, mas é importante que elas estejam cientes que, se um dia esse produto floral não tiver resultado, o erro possivelmente não está no produto que ela levou, mas sim no formato no qual ela descobriu o floral para ela, né? Então é importante essa observação. Ok. Esse formato de utilização é muito importante, né? Então,
Eu disse assim, eu primeiramente, mais antigamente, eu só conhecia o floral de Bach. Sim. De uns tempos para cá, houve uma proliferação assim de muitos tipos, né? Então, como você falou aí, eu não tinha esse conhecimento. Que eles todos são aprovados, são bem estruturados para isso. Mas ele tira muito assim o momento do profissional para indicá-lo. Porque eu continuo achando, apesar de ter muitas mudanças hoje em dia na parte médica, no ensino médico, mas eu ainda continuo achando que a anamnese, como o paciente diz o que ele sente, muda completamente a indicação, às vezes, de um medicamento. Sabe? Sim. Muda completamente. Estou bem de acordo em você falar que toda hipertensão, toda doença qualquer que é tratada com outros medicamentos, claro que se o camarada não estiver ansioso nem com estresse, ele vai atuar muito mais, é muito melhor. Sim. Mas sim, o que nós temos são pacientes mal informados, que não gostam de tomar, por exemplo, o remédio controlado, e quando ele vê aquilo, ele tira o medicamento que foi prescrito pelo psiquiatra ou psicólogo e começa a tomar o floral. E às vezes ele não se dá bem. E é isso que eu estou falando aqui, da má impressão de algumas pessoas que têm sobre a indicação dos florais. Que a gente precisa ter esse cuidado de procurar bem a pessoa que vai indicar, né? Porque hoje em dia todo mundo é profissional de saúde, todo mundo. Sim. Tem muita gente aí que bota uma roupa branca e começa a passar remédio. Então, é uma coisa complicada. Mas, professor Fulco, as pessoas têm aumentado muito o nível de pessoas que têm essa consciência. Porque hoje, a maioria das pessoas que vão comprar um simples produto no supermercado, olha a composição, olha o fabricante, olha se tem muito sal, olha se tem gordura trans, verifica o índice de proteína que tem, né? Então, hoje é uma preocupação muito grande com isso, né? Mas também os profissionais, eles têm que ter essa preocupação com o paciente dele. Veja, se o senhor recebe no seu consultório um paciente que ele tem uma semana que não dorme direito, na minha visão de farmacêutico e de professor que atua na homeopatia e que instrui meus alunos, eu vejo que uma pessoa que tem uma semana que não dorme direito, é uma judiação a gente já prescrever um medicamento psicotrópico para ela. Por que não utilizar uma coisa mais leve, uma coisa mais branda? Por que não observar como que vai a alimentação dessa pessoa, como é que vai a atividade física, como é que vai o processo que aconteceu nesses últimos dias? Porque é um prazo muito curto. As doenças agudas, professor Fulco, elas têm até cura espontânea. Elas desaparecem até sem a gente saber por quê. Então, nessas coisas simples e pequenas que acontecem, nós podemos empregar não somente a terapia floral, como outras terapias de fácil acesso, prescritas por profissionais, e que não levam o paciente a uma dependência, a efeitos colaterais severos, né? Não levam o paciente a utilizar um produto por uns dias e depois ele desistir. E como eu peguei um exemplo, sono. A pessoa não dorme durante 3 ou 4 dias, e ela logo vai ao médico porque ela não está dormindo nesses últimos dias. Hoje, a sensibilidade das pessoas ao sofrimento é muito alta. O senhor se lembra que antigamente as pessoas tinham dor e suportavam muito mais a dor do que atualmente, né? Hoje o sofrimento ele está muito sensível. Hoje é proibido sofrer, né? Porque nós temos ferramentas ótimas para evitar o sofrimento. Então, se a pessoa ficou poucos dias sem dormir, há um floral fantástico, que é uma associação entre Rescue e White Chestnut, que a Casa Nelson's Bar, lá da Inglaterra, que é o representante dos florais de Bar hoje no mundo, que é autorizada, a Casa Nelson's Bar, ela desenvolveu o Rescue Sleep, que é o Rescue, junto com o White Chestnut, que a pessoa pode utilizar 4 gotas, 3, 4 vezes ao dia, e que traz um alívio, traz uma sensação de melhora, traz um equilíbrio interessante
para melhorar o sono, né? Então, assim, esses são caminhos interessantes que mostram que o floral como terapia complementar é muito benéfica, né? Se nós estamos falando de uma pessoa que não dorme já há 20 anos e que ela já tentou suicídio meia dúzia de vezes, claro que nós estamos olhando para aí para um paciente muito delicado. Não que o floral não serviria para ela, mas talvez em primeira linha é necessário outros tipos de terapias para trazer um resultado mais pronto para esse paciente. Mas é interessante o profissional saber esse limite, quando entra o floral e quando não entra. Quando o floral pode entrar como produto único para resolver aquela questão emocional aguda que está ali, ou passageira, ou quando é necessário que o floral seja utilizado por muito mais tempo, né? Então, é essa sabedoria profissional que é importante, né? Que seja a habilidade do profissional. Nós vamos fazer um novo intervalo para entrarmos no terceiro e último bloco, onde nós vamos falar sobre como usar os florais. Porque tudo isso tem importância. Como você vai usar, se você não usar corretamente, também o efeito muda. Então, vamos voltar dentro de um minuto falando sobre como usar os florais. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, falando hoje sobre florais, que é um assunto assim que a gente escuta muito falar, mas pouco se sabe. Então é interessante a gente trazer esse esclarecimento para as pessoas, quando forem indicadas ou quando sentir vontade de usar, saber por que está acontecendo isso. Nós vamos falar agora como é que você deve fazer para usar esses florais. É prescrito uma dose? Como é que se faz? Simples, seu Fulvio. Como a gente está falando aqui sobre florais de Bach, que é um modelo de tratamento complementar em saúde aprovado pelo SUS, né? Os florais de Bach são medicamentos. E se eles são medicamentos, eles estão preparados, eles são manipulados em farmácias. Algumas farmácias revendem medicamentos florais que algumas indústrias fabricam, mas a grande maioria dos florais, como é uma terapêutica que é personalizada de acordo com os sintomas emocionais do paciente, eles são, na maioria, preparados em farmácias de manipulação, de acordo com a prescrição do profissional. Então, os florais eles são divididos em alguns grupos. E nós temos aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes grupos de medicamentos florais. Então, você tem o grupo do floral, onde o foco central é o medo, daquele paciente que tem muito pouco interesse no presente, ou ele é ansioso, ou ele é deprimido. Aquele paciente que tem muita insegurança, muita incerteza. Aquele que o foco central dele, do seu desequilíbrio emocional, é a solidão. Aquele que tem um excesso de sensibilidade e tem influência pelo meio externo, né?
e aquelas pessoas também que têm o cuidado excessivo para com os outros. Então, quando a gente busca o floral na pessoa, cada profissional ele acaba tendo uma estratégia de prescrição. Eu, quando vou recomendar um floral, eu sempre busco o elemento central do desequilíbrio do indivíduo. E em cima desse elemento central, a gente tem algumas lateralidades. Esse elemento central, ele surge um dos florais, e outros sintomas satélite que a pessoa apresenta pode compor também a formulação do floral. Então, o floral pode ter 3, 4, 5, 6 componentes, porque já é notório dentro da terapia floral que o nosso desequilíbrio emocional, ele é como se fosse uma cebola. Ele tem aquelas partes, né? Ele tem aquelas camadas. A camada de fora é a principal, né? Aquela que fecha, aquela que cobre. Mas nós também temos outros sintomas que também estão ali. E nós podemos buscar florais que possuem essas indicações para esses outros grupos ali. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade no final do dia, depois de um tempo de trabalho, se sentir cansado, com baixa vitalidade, né? E a gente realmente, de tanto ter contato com as pessoas, a gente se cansa, a gente puxa a energia das pessoas também, né? E eu uso muito, 2, 3 vezes por semana, um floral chamado Olive. Ele é extraído das flores da Olea europaea. A Olea europaea é a azeitona, né? A flor, né? Então é um floral que me deixa satisfeito, parece que renova, parece que dá uma vitalidade, né? Mas é importante que o profissional ele vai prescrever em cima dessa característica. E o floral é um medicamento que a grande maioria, quase que 100% dos medicamentos florais, eles são na forma de gotas, que a pessoa administra de forma sublingual. Né? São medicamentos que são preparados numa concentração alcoólica baixa, onde é utilizado um brande, que é o nome convencional que nós damos de um cunhaque, né? Porque no estoque básico do floral que nós compramos para poder manipular, ele já vem nesse brande. Então, a gente prepara um outro brande, que é um veículo alcoólico, que é feito através de conhaque. A gente prepara o medicamento em gotas. Mas também existem medicamentos florais na forma de creme. Existem medicamentos florais na forma de goma, que é semelhante a uma jujuba, né? Mas isso daí não é convencional no Brasil, não. Mas a grande maioria dos florais são todos prescritos em gotas, e a pessoa vai utilizar 4 gotas, 5 gotas, e a forma como o modelo prescritivo que o profissional utiliza, 4, 5 vezes ao dia. Tem o floral Rescue Remedy, cujo nome Rescue Remedy significa remédio de emergência. Por exemplo, a pessoa teve uma má notícia, ela teve uma situação por exemplo, de violência, e ela ficou muito assustada, muito nervosa, muito desequilibrada, e nesse caso de emergência, ele pode ser tomado 4 gotas, 5 gotas, até de hora em hora, né? Até trazer uma calma, trazer um equilíbrio na pessoa, né? Então, é interessante que o floral ele vai ser utilizado nesse formato de gotas, né? E vai ser prescrito para usar via oral, de acordo com essa necessidade. Mas há medicamentos florais assim bem interessantes, bem específicos. Por exemplo, há um floral muito interessante para as pessoas que são muito indecisas, a pessoa não sabe o que fazer em determinada situação, e o escleranthus é um grande floral das indecisões. Há pessoas que têm, por exemplo, perdas, como a perda de uma pessoa muito próxima, ela está num luto porque ela teve aí uma perda importante. O Mimulus é um grande floral que traz muita coragem. O Swiss Chestnut é um medicamento floral do consolo, né? Há, por exemplo, pessoas ansiosas, cujo grande medicamento da ansiedade é o Mimulus, naquele paciente impaciente para trazer certa tolerância. Há um grande floral também da depressão, que é o Clematis, né? Que a pessoa deprimida, ela não está no presente, né? E o medicamento Clematis traz o interesse do indivíduo para o presente, né? Há a pessoa também que ela pode ter essa necessidade de dormir melhor, onde o Rescue, junto com o Art Chestnut, é um grande medicamento de melhorar o sono. Então, veja,
que há florais muito pontuais, há florais muito interessantes e que podem contribuir para essa alteração emocional da pessoa. E a maneira convencional de utilizar é através de gotinhas que são aplicadas sublinguais, né? 4 gotas, 4, 5 vezes ao dia. É interessante observar também, professor Fulvio, que o floral não é um medicamento de efeito colateral, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. O grande problema que um floral pode trazer é ele não fazer o seu efeito, ele não cumprir com a sua função. E quando que o floral não vai cumprir com a sua função? Quando nós que prescrevemos o floral, não conseguimos perceber adequadamente aquilo que o paciente nos traz. Ou quando a pessoa não toma corretamente, né? E Divaldo, Ou ele não foi preparado corretamente. você falou aí que você usava um floral e usava, assim, 3 vezes por semana? 2, 3 vezes por Certo. semana. Quer dizer, não é necessariamente se usar ele 3, 4 vezes ao dia. Cada caso é um caso. Sim, sim. Na verdade, por que eu uso 3 vezes por semana? Porque quando eu me pergunto como eu estou, eu falo assim, eu estou desabado hoje, né? Hoje estou cansado, hoje eu estou, né? Então eu vou lá e ponho as gotinhas na minha língua e eu procuro, né? Procuro a paz interior, né? Certo. Né? E então, assim... outra coisa, você teria, assim, um nome de algum medicamento desse que era bom se ter ele em casa para uma urgência? Você falou aí que quando a pessoa passa por um aperreio muito grande, quando a pessoa perde um familiar, uma coisa assim, quer dizer, isso às vezes é uma sexta-feira, e ele só vai poder falar com o seu médico num sábado, numa segunda-feira. Existe essa possibilidade de ele usar... Bem, sim. O medicamento que as pessoas deveriam ter em casa, o próprio Bach, o primeiro livro que Bach escreveu, ele se chama Cura-te a ti mesmo. O Bach dizia que as pessoas, elas podem identificar o seu problema e curar-se a si mesmo, né? De maneira que ele admitia que as pessoas poderiam ter um kit de todos os medicamentos, os 38 medicamentos florais em suas casas. Mas, obviamente, que não tem necessidade, né? Porque um kit floral hoje custa aí em torno de $1.500, né? É um kit que não precisa investir nisso. Mas, se há um medicamento que as pessoas podem ter em casa, é o Rescue Remedy. O Rescue Remedy, ele é composto de 5 outros florais. Ele é composto do Rock Rose, do Impatiens, do Cherry Plum, é composto também do Star of Bethlehem e também do Clematis. Esses medicamentos, esses produtos juntos, eles têm indicação em sofrimentos agudos, emocionais, sofrimentos agudos emocionais, né, importantes, né? Tem indicação também de sofrimentos antecipatórios, são aquelas pessoas que sofrem por antecipação, né? Por exemplo, o senhor recebe uma ligação agora e alguém diz que o senhor tem um compromisso importante amanhã às 7 horas da manhã. Aí você fala assim, mas eu não estou preparado com isso. Aí você já fica naquela agonia e tal. É aí que entra o Rescue. É um medicamento que te ajuda a controlar esse sofrimento antecipatório. E também em situações crônicas que exigem tratamento, né? Por exemplo, a pessoa tem uma alteração emocional crônica importante e ela pode usar o Rescue, assim, durante algum tempo. Mas se há um medicamento que as pessoas poderiam ter à mão para carregar na bolsa, para ter em casa, né? Não é bom deixar, por exemplo, dentro de um carro, porque dentro dos carros em Natal a temperatura chega até 60 graus, né? Então, carregar numa bolsa, deixar em casa ali numa estante, que é o Rescue Remedy. E a família inteira poderia se usufruir desse medicamento, numa necessidade urgente, numa necessidade iminente de trazer algum equilíbrio importante. Uma má notícia, uma necessidade de um sofrimento um tanto quanto agudo, né? Poderia ser muito importante o Rescue. É esse que a gente recomenda que as pessoas tenham sempre à mão. Muito bem. Doutor Edivaldo, eu acho que a gente cumpriu aqui a nossa missão de informar, e os que estão assistindo o programa, se tem outras coisas dentro de medicina, dentro de farmácia, que você gostaria de ter uma informação, vocês podem ligar para a TV União de Natal e
pedir o que você quiser para a gente fazer aqui no programa. Como também pode mandar para o e-mail da nossa clínica, clínica de olhos marcosfulco@gmail.com. Então, qualquer coisa vocês podem falar, que a gente providencia um programa que seja de esclarecimento para o melhor uso das coisas que a gente conhece de medicina. Porque a nossa função aqui é exatamente o que você sente, qual médico você vai procurar, porque às vezes a gente não sabe nem qual é o médico que vai procurar. Então aqui é muito importante. Eu agradeço muito a vinda de Dr. Edivaldo Micali aqui num dia como esse, assim, cansativo, né? E ele deu uma série de detalhes e dicas que nós podemos complementar. Se vocês precisarem, podem ligar depois, como eu falei. Pois bem, professor Fulco, eu também agradeço a vinda, e tal como você se coloca à disposição do seu público, eu também estou à disposição. A gente, tantas coisas como a gente constrói conhecimento na universidade, na UFRN, também a gente pode, enquanto profissional de saúde, contribuir muito com as pessoas. E o Floral, né, também tenho o maior prazer de orientar as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais, né, e se valer dessa terapêutica tão valiosa que, como eu comentei já algumas vezes aqui hoje, o Floral é uma terapia que está incluída como terapia complementar dentro do Sistema Público de Saúde brasileiro, o SUS. Edivaldo, mais uma vez, obrigado. Obrigado também. O pessoal se prepara aí para os próximos programas. Terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Até o próximo. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano, na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. O que é um sonho para você? Algo distante, utópico, inatingível? Para nós, um sonho é algo que, com trabalho, dedicação e foco, podemos alcançar. Nossos valores chegam até você em forma de sorvete, picolé, cobertura, casquinha, canudos wafer, água mineral, gelo mineral e polpa de fruta. Um mix de produtos que, assim como nossos sonhos, não param de crescer. Este é o Grupo Esterbon. Qualidade que surpreende.